Aleluia. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Eu creio que o Senhor está falando com a igreja nesse dia, através dessa palavra, nos desafiando, nos revelando princípios tão poderosos para a nossa vitória. Espírito Santo querido, nós clamamos nessa noite que o Senhor derrame abundantemente espírito de sabedoria e revelação. Nós clamamos que o Senhor nos esconda em nome de Jesus, enquanto a Tua palavra está sendo ministrada. O Senhor nos cerca e nos protege, para que nós não caiamos em nenhuma distração do inimigo e percamos, Senhor, aquilo que o Senhor tem, que vai mudar a nossa vida, aquilo que o Senhor tem para plantar no nosso coração hoje à noite. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Deixa eu ler com você mais uma vez. 1 Samuel 11, 1, diz assim: Então subiu Naás amonita e sitiou a Jabes de Gileade, e disseram todos os homens de Jabes a Naás: Faze aliança conosco e te serviremos. Porém Naás amonita lhes respondeu: Farei aliança convosco sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Então, irmãos, isso aqui é muito tremendo. Falou muito no meu coração essa semana. Quando esse rei Naás, a palavra Naás Nakash, no hebraico quer dizer serpente. Interessante como que esse homem é esse tipo de Satanás, a serpente, não é, que fica ao derredor, rugindo como o leão, buscando a quem possa tragar. O texto diz que esse homem, o Naás, com o exército amonita, sitiou essa cidade, Jabes de Gileade, que era uma cidade dessa região, do outro lado do Jordão, isolada das outras tribos. Então, eles sitiaram, os amonitas sitiaram Jabes de Gileade. O que era sitiar? Eles cortavam o suprimento de alimento, de água, ninguém entrava, ninguém saía, até o ponto de, ou aquele povo que estava sendo sitiado saía para lutar, não é? Ou então eles se rendiam. E aqui o que acontece é justamente isso. O povo de Jabes de Gileade não vê outra solução senão tentar uma aliança com a serpente. Quer dizer, os irmãos, os israelitas, eles são, não é, das tribos de Gade, Manassés, não é, e Rubens, é o pessoal do outro lado do Jordão. Então os irmãos estão aqui negociando com o inimigo. Olha, pega leve com a gente, seu Satanás, seu Naás, não é? Olha, nós queremos fazer uma aliança, queremos ser teus escravos, irmãos. E a Bíblia diz então que o Naás faz uma exigência: se vocês quiserem ser os meus escravos, eu vou furar o olho de todos os homens, de todo mundo aí, furar o olho, não é, o olho direito. Irmãos, e esse olho direito é muito interessante, não é? Ele é muito importante, porque o olho direito é o olho da guerra. Quando um soldado não tinha o olho esquerdo por alguma razão, ele ainda podia guerrear, não é? Por quê? Porque o escudo cobria o olho esquerdo, e o olho da espada, o olho da guerra, não é? Era o olho direito. Mas quando o soldado não tinha o olho direito, ele não podia mais lutar, não é? Então ele estava agora aposentado. Então o que o Naás queria? Ele queria a garantia de que o povo de Deus não ia reagir. Quem está comigo aqui? Então, eu faço uma aliança com vocês vão ser meus escravos, mas para não correr nenhum risco de vocês depois se arrependerem, não é? Eu quero que vocês furem o olho direito. Eu vou furar o olho direito de todo mundo. Aí, irmãos, isso falou tanto no meu coração. Sabe por quê? Porque justamente nessa semana, não é? Eu tive algumas experiências assim, de pessoas que estão assim, olha, não, eu sei porque eu estou passando por essa situação, eu sei porque está tudo dando errado na minha vida, é porque eu pequei, ou os meus pais pecaram, e não, eu sei, isso é castigo, irmãos, olha, ainda que o problema seja a consequência do pecado, gente, essa não é a solução de Deus, quem está me entendendo?
Esse povo, eles chegaram a falar assim para o Naás: olha, espera 7 dias, se não acontecer nada, a gente se entrega. Que tragédia. Tem gente assim, irmãos, esperando que aconteça alguma coisa, do nada. Sabe, eu não mereço isso, eu não mereço que Deus me ajude, eu não mereço a bênção, eu sei o que eu fiz, por isso que eu estou passando por toda essa situação, então, agora eu vou ficar aqui, se acontecer alguma coisa. Não, irmãos, não é essa a vontade de Deus. Nós vamos ver hoje à noite, preste bem atenção, que esse povo vai ter uma grande vitória. Uma vitória espetacular, sobrenatural, essa vitória deles. Eu quero profetizar desde já que você vai ter essa vitória em nome de Jesus. Amém? Agora, é sobre esses princípios que esse povo de Jabes de Gileade praticou que eu quero conversar com vocês. Ok? Então eles não ficaram só nessa situação. Por um tempo eles ficaram aqui. A gente merece, tudo bem, seu Naás, fura o nosso olho. Não, mas eles tomaram as decisões certas. Então 3 coisas, 3 atitudes, 3 princípios que eu quero conversar com vocês nessa noite. O nosso tema hoje à noite: como desfrutar da vitória do rei. Você pode repetir isso comigo? Como desfrutar da vitória do rei. Amém, queridos? Quem vai vencer essa guerra para eles é o rei, nesse caso aqui o rei Saul, não é? Mas alguns princípios eles observaram, para eles fazerem parte, para eles curtirem, não é? Para eles desfrutarem dessa vitória do rei. É claro que nós temos um rei infinitamente mais poderoso do que o rei Saul, que é o rei Jesus, amém? Então como desfrutar dessa vitória do rei Jesus? Então, em primeiro lugar, gente, vamos ver aqui comigo o que é que eles fizeram. Eles deixaram que o rei lutasse a sua guerra. Quer ver? Dá uma olhada comigo no versículo 5. Eis que Saul voltava do campo, atrás dos bois, porque o Saul, ele ainda não era o rei. Logo depois desse episódio, ele vai ser proclamado rei. Eis que Saul voltava do campo, atrás dos bois, e perguntou: que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. Ou seja, eles contaram para o rei aquela proposta que o rei Naás dos Amonitas havia feito. Eles contaram: olha, o povo de Jabes de Gileade está sendo sitiado pelos Amonitas, e eles tentaram fazer uma aliança com os Amonitas, e os Amonitas colocaram uma condição, que se eles permitirem que eles furem os seus olhos direito, eles fazem a aliança. A Bíblia diz aqui, olha, versículo 6, escuta: o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ele ouviu essas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Irmão, quero dizer uma coisa para você. Se você está nessa situação, sabe, colocando essa explicação, se você está assim como esse soldado que não está mais lutando, esse soldado que está com o olho direito furado já pelo Naás, ou seja, não, eu não vou guerrear, eu não posso, eu não tenho direito, eu estou condenado, é o meu pecado, a minha situação. Irmãos, eu conheço pessoas assim. O cara está pensando assim: olha, não, se eu for me meter numa batalha espiritual, escuta bem, se eu for me meter numa batalha espiritual, a minha situação vai piorar, por causa dessa situação aqui, desse pecado que eu me envolvi. Gente, já pensou? Pensamento de pessoas que já estão na igreja há muitos anos. Eu fiquei horrorizado. Gente, se tem crente maduro que pensa assim: não, eu não vou me levantar, eu vou ficar aqui quietinho no meu canto, né? Tudo bem, eu vou ficar aqui, o Naás não vai mexer comigo, pode ser até que ele deixe eu ser salvo, não é? Não, seu Naás, deixa só eu ser salvo. A minha família pode estar bagunçada, a minha vida pode estar toda detonada, mas eu não vou nem me mexer, porque eu não tenho autoridade para brigar. Irmãos, tem um monte de soldado assim na igreja do Senhor Jesus na face da terra. Que tragédia. Então veja bem, quando o Saul soube disso, ele ficou indignado. E eu quero te dizer uma coisa, que Jesus está indignado com essa posição da igreja.
Amém, queridos? O nosso rei está indignado com os crentes que aceitaram isso, que aceitaram o olho furado, que agora não vão mais reagir, para que as coisas não compliquem. Eu lembro uma vez eu fui visitar um casal, eu e a pastora Meila, não foi aqui, foi em Belém. Ele me disse isso com todas as letras. Ele falou assim, né, desde quando a gente começou a lutar, a ser líder de uma célula, a participar dessa guerra espiritual, as coisas pioraram para nós, então a gente quer entregar tudo. Meu irmão, aceitou o olho furado do Naás. Gente, eu quero te dizer que não tem sentido isso. O rei Jesus fica indignado, amém, queridos? Olha, o texto diz que o Espírito de Deus se apossou de Saul. Quando ele ouviu essas palavras, acendeu-se sobremodo a sua ira. Agora preste bem atenção. Eu estou te dizendo que a primeira coisa que esses homens fizeram, e é o que nós temos que fazer hoje à noite, nós temos que deixar o rei lutar essa guerra, ok, queridos? Porque, irmãos, de fato, nós não temos como vencer na força do nosso braço o pecado. E sempre o Naás vai nos acusar. Ele vai sempre dizer para você, você continua fazendo essa aqui. Você participou do encontro, fez isso, aquilo, outro, não sei o que lá, confessou o seu pecado, mas você voltou para cá. Vou te pegar. Você não tem autoridade. E aí as pessoas vão, é mesmo. Não. Então olha só, gente, o que o apóstolo Paulo diz. Quer dizer, esse princípio da rendição, a gente tem que se render ao nosso rei. É ele que vai lutar a nossa guerra. O texto diz que o Saul venceu a guerra para o povo. Então preste bem atenção. Segunda carta aos Coríntios 12:9. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Deus disse para ele assim, o Espírito Santo falou assim para ele: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, diz o apóstolo Paulo, mas me gloriarei nas fraquezas. Diga assim, mas me gloriarei nas fraquezas. Diga, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então preste bem atenção. Irmãos, quantos de nós, e quando eu estou pregando essa palavra, o Espírito Santo falou primeiro comigo naturalmente, né? Quantos de nós nos gloriamos numa fraqueza nossa? No fundo, a gente quer esconder a nossa fraqueza, não é? Então eu tenho uma fraqueza aqui nessa área de temperamento, então eu não me controlo, então eu chuto balde, e mais uma vez eu chuto balde, aí eu vou, peço perdão para aquela pessoa, aí eu me esforço, mas eu não dou conta, eu não controlo, aí o diabo começa a me acusar, o Naás começa a dizer assim: você não tem condições de lutar contra mim, rapaz, você não se domina. E a pessoa vai se acomodando, ela vai aceitando essa acusação. Então, escuta bem, o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu aprendi que o poder dele se aperfeiçoa justamente na minha fraqueza. Por isso que eu me glorio mais nas minhas fraquezas do que nas minhas forças, não é? Então, irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui, ó. Se glorie na sua fraqueza. Sabe por quê? Quando você diz assim, meu, glória a Deus por essa fraqueza na minha vida. Sabe por quê? Porque você está dizendo assim, olha, porque é uma oportunidade para eu experimentar o poder de Jesus na minha vida. Aleluia! Sabe, irmãos, é essa resposta que nós temos que dar para o Naás. Não é a gente ficar lá quieto com o olho furado. A resposta que nós temos que dar para o Naás é assim, olha, Naás, você tem razão, eu não dou conta mesmo, mas o Cristo que mora em mim dá. Sabe, irmãos, foi isso que os homens de Jabes fizeram. Eles confiaram a vitória deles ao rei. Eles entenderam, nós não temos condição de lutar. Se o rei não vier nos libertar, nós não vamos dar conta. Gente, é interessante lembra do jovem rico?
quando ele teve aquele encontro com Jesus, ele disse: o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus disse: você sabe o que tem que fazer, guarde os mandamentos. Quais? Jesus disse: não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, não é? Ele disse: honra teu pai e tua mãe. O jovem rico disse: mas eu tenho feito isso desde a minha infância. E Jesus disse: uma coisa ainda te falta. Irmão, sempre vai faltar uma coisa. Nenhum de nós, graças a Deus, vai vencer tudo. Na verdade, gente, se não for Jesus em nós, irmãos, como se diz no Tocantins, nós estamos no sal. Sabe, nós precisamos que essa vida de Jesus flua e vença essa batalha contra o nós, contra o pecado. Amém, queridos? Eu acho tremendo, gente. O apóstolo Paulo diz isso. Ele diz assim em Romanos 8:1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque eles não pecam? Não, porque Jesus vence por eles. Amém, queridos? Tanto é que o apóstolo Paulo diz em Romanos 7:18: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Quantos podem dizer isso hoje à noite? Eu sei. Diga: eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem algum. Irmão, não tem nenhum aqui, não existe nenhum de nós, nenhum que pode dizer assim: não, eu não. Rapaz, eu sirvo a Jesus há 20 anos e sabe, olha, não tem mais pecado na minha vida não. Rapaz, não sei o que aconteceu, não é? Eu simplesmente não peco. Não existe essa pessoa, porque na carne, em nós, na nossa carne, irmão, se você descobrir na Bíblia assim, olha, se você descobrir na Bíblia um pecado, por exemplo, você descobre, por exemplo, o apóstolo Pedro diz, né? Ele diz assim mesmo: amem uns aos outros com ardentemente. Se você descobrir que você não ama alguém dessa maneira, você está quebrando um princípio. O nome disso é pecado. Já pecou. Por isso que a Bíblia diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ninguém vai dar conta, nunca. A lei não foi feita para a gente cumprir. A lei foi feita para a gente entender que era impossível, que não dávamos conta. Então a gente está nessa com o Nash. Eu pequei, eu não dou conta de vencer esse pecado, então eu não vou lutar contra o Nash, eu não mereço. É por isso que eu estou passando por essa situação agora. Irmãos, eu estou vendo um monte de crente com o olho furado, mas Jesus está indignado. Quem está me entendendo? Ele está indignado. O que ele está dizendo hoje à noite é: eu quero lutar com o Nash por você. Posso? Amém, queridos? Então foi isso que os homens de Jabes de Gileade, eles descobriram. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa importante aqui, ó. Quando nesses países que tem pena de morte, um homem é condenado à pena de morte, o veredito, não é, daquele juiz é o seguinte: olha, esse aqui não tem mais jeito. O caso dele é perdido, ele matou a mãe, o pai e os irmãos. Esse cara aqui não tem conserto. Não adianta psicólogo, pastor, não adianta nada para ele. Esse aqui é um caso perdido. Então qual que é o veredito? Morre. Irmãos, o veredito de Deus para nós, para a humanidade, não foi assim: olha, eu vou arrumar a Ana, eu vou dar uma melhorada, vou dar um upgrade na Ana, eu vou melhorar a Ana. Não. O veredito foi pena de morte, cruz. E a Bíblia diz então que a Ana morreu com Jesus naquela cruz, para que ela ressuscitasse com Jesus. Aleluia. Então, qual que foi a solução de Deus? Irmão, não foi melhorar a gente, foi substituir a gente pelo Filho dele. Aleluia. Irmão, nós não vamos dar conta. Eu vim aqui te dizer isso hoje à noite. Mas o Cristo que vive em mim dá. Eu não tenho a humildade, eu não tenho humildade na minha carne é má, sou orgulhoso, sou terrivelmente orgulhoso. Mas o Cristo
que vive em mim. A Bíblia diz que ele era manso e humilde de coração. Então, Senhor, vence essa batalha contra o Naás. Eles mandaram um recado para o rei, não foi? Mandaram um recado para o rei, mandaram um mensageiro, era uma oração. Luta a nossa guerra. Amém, queridos? Eu estava lendo esses dias a historinha de uma mulher que Jesus morava na casa dela. E ela sempre, quando batia na porta da casa dela, ela sabia que era o diabo. Ela sentia o cheiro, né? Aquele cheiro de enxofre terrível, aquela voz, aquela batida. Então ela ia, e ela ia resistindo. Ela dizia: eu vou vencer, hoje eu vou vencer, hoje eu vou bater nele, hoje eu vou vencê-lo e tal. Quando ela abria a porta, o diabo pegava ela pelo cabelo, arrastava ela pelo chão, batia nela. A irmã humilhava aquela mulher, rasgava a roupa dela. Ela voltava, e aí ela dizia para Jesus: eu não entendo, eu não consigo vencer, eu não dou conta, eu desisto. E Jesus disse: você desiste? Desisto. Eu quero te entregar essa casa, os documentos dessa casa, essa chave para mim, chega. Eu não aguento mais. E Jesus então recebeu tudo dela. Recebeu o documento, recebeu a chave, não é? E disse para ela: se você quiser, você pode ficar aqui na minha casa. Mas agora é diferente. Eu sou o dono. E quando ela ouviu bater de novo na porta, não é? Ela já ia se levantar. Jesus disse: fique no seu lugar, fique bem aí. Eu vou lá. Eu sou o dono dessa casa. Então Jesus foi, e quando ele abriu a porta, que o diabo olhou, meu irmão, para Jesus, ele disse: endereço errado, e saiu correndo de lá. E a mulher não lutou, não se esforçou, mas ela deixou o rei que mora dentro dela lutar a guerra dela contra o pecado e contra Satanás. Quem está me entendendo? Gente, esse aqui é o primeiro grande segredo. Desista. Desista. Você e eu estamos condenados. Fomos condenados naquela cruz junto com Jesus. Não tem jeito para nós não vamos vencer esse pecado. Gente, tem gente que se gloria, porque o fulano de tal faz isso, faz aquilo outro. Beleza, você não faz isso, mas você faz outro tipo de pecado. E quem é melhor diante de Deus? Quem é que está justificado diante de Deus? Porque aquele faz isso, mas você faz outro tipo de pecado. Gente, nós estamos condenados. Só Jesus em nós, Ele é a esperança da glória. Amém, queridos? Ele é a esperança da glória. Então foi a primeira coisa. Eles entregaram a guerra deles na mão do rei. Eles deixaram que o rei lutasse a guerra deles. Em segundo lugar, olha só como que é tremenda essa vitória. Eles estabeleceram uma esfera de unidade. Olha o que diz o versículo 6, acompanha comigo. O Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços, escuta, e os enviou a todos os territórios de Israel, por intermédio de mensageiros que disseram: assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Meu Deus, como que, irmãos, isso aqui é uma chave. Deus te dizer uma coisa: o Naás está oprimindo você, o Naás está ameaçando você, não é? E você está nessa posição de: eu não tenho direito, eu não mereço, eu pequei, meus pais pecaram. Sabe aquela situação, né? Quando Jesus chega ali com aquele cego, e os discípulos dizem: olha só como a igreja pensa, quem pecou? Quem pecou? Foi ele ou foram os pais dele? Jesus disse: vocês não estão entendendo. Isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Amém, queridos? Amém? Então, mas pastor, no meu caso eu pequei. Então, meu irmão, se arrependa. Amém? O sangue de Jesus te perdoa e te purifica do pecado e da injustiça. Aleluia. E aí você fala para o Naás: é o seguinte,
conversa com o meu advogado, porque eu não sou mais nem dono de mim mesmo. Conversa com ele. Ele disse para mim que eu sou justiça dele. Ele disse para mim que ele se fez pecado no meu lugar, para que eu fosse feito justiça de Deus. Então, conversa com ele. Amém, queridos? Essa posição que nós temos que ter, gente. Nós temos que andar de cabeça erguida diante do Naás. Jamais aceitar esse olho furado em nome de Jesus. Jamais! Amém? Então, olha só, escuta. Essa segunda coisa aqui, irmãos, que o rei manda eles fazerem. Qual que é? Interessante. O rei não deu uma sugestão. O rei falou assim, ó. Porque o Saul, que estava se tornando rei, ele cuidava do rebanho, né? Do pai dele ainda. E ele vinha ali com aquelas juntas de boi, 2 bois, um amarrado no outro. E quando ele recebeu essa notícia de que os amonitas estavam querendo furar o olho dos irmãozinhos dele, o que é que ele fez? Ele pegou os bois, matou, indignado, ele matou os bois, e ele despedaçou, ele cortou todo o boi em vários pedaços e mandou um pedaço do boi para cada cidadela, para cada lugarejo, para cada cidade de Israel. E falou assim: quem não aparecer aqui, isso é uma convocação, quem não aparecer aqui, eu vou fazer isso com os bois de vocês. Irmãos, olha só, o preço da divisão atinge a vida financeira. Olha só o que aconteceu aqui então. Então, quando eles fizeram isso, caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Diga, um só homem. Amém, queridos? Então veja bem, se nós quisermos vencer o Naás, nós precisamos estabelecer uma esfera de unidade. Irmão, se nós estivermos divididos, nós não vamos prevalecer contra Satanás. O apóstolo Paulo diz isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Perdoem uns aos outros, para que Satanás não tenha vantagem sobre vocês. E eu te pergunto hoje à noite, irmão, tem alguém que você está magoado, que você está ofendido, não é? Que você não dá conta de estar junto? Isso é pecado, gente. Isso é pecado, porque tem 2 pecados na Bíblia, vocês têm me ouvido falar isso, que não são perdoados: a blasfêmia contra o Espírito Santo e a falta de perdão, não é? Jesus mandou perdoar, ele disse: se vocês não perdoarem, eu não perdoarei os pecados de vocês. Se vocês não perdoarem uns aos outros, tampouco vosso Pai Celeste perdoará os seus pecados. Então, irmãos, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Resolva. Estabeleça essa esfera de unidade. Então veja bem, na família, como é que está a família? O marido está para um lado, a mulher está para o outro, os filhos estão para o outro lado. Essa família vai prevalecer? Não vai. A casa dividida acabará em ruínas. O reino dividido não prosperará. Ok? Então, irmãos, nós temos que estabelecer essa esfera de unidade na família. Isso é fundamental. Nós temos que ser como um só homem. Nós temos que lutar contra Naás juntos. Um dos problemas que Jabes de Gileade passou toda essa situação, eles estavam do outro lado do Jordão. Eles não estavam juntos. Eles estavam isolados. Eles foram se isolando cada vez mais do resto do país. Quem está me entendendo? Irmãos, e sabe essa tendência da gente começar a sofrer as ameaças de Satanás, as acusações de Satanás, e a gente vai se escondendo cada vez mais, a gente vai abafando cada vez mais o problema do pecado, e a gente vai minguando. Daqui a pouco a gente está com o olho furado. Irmão, quando Satanás começa a te ameaçar, você precisa estabelecer logo essa esfera de unidade na sua família, não é? Na sua igreja, na sua célula, com o seu discipulador. Você não pode ficar sozinho. Foi isso que o rei mandou. Como eu disse, ele não deu uma sugestão: pessoal, acho bom vocês se unirem com o resto de Israel. Foi uma ordem tão pesada, né? Para ficar bem claro que era uma ordem: quem não vier, eu vou matar o boi de vocês. Irmãos, Jesus está dizendo assim, o nosso rei está dizendo assim: se vocês quiserem prevalecer contra Naás,
Vocês precisam resolver os problemas de relacionamentos. Eu acho tremendo, eu estou lendo, terminei agora de ler o livro de Jó, e ali aquele finalzinho do livro de Jó falou muito no meu coração. Porque, irmãos, interessante como que o Jó vai sendo acusado de uma forma tão dura por aqueles amigos da onça, não é? Você roubou, você, quando as pessoas vinham na sua casa pedir alguma coisa, você mandava eles ir embora sem nada, você foi corrupto, você não pagou o salário daqueles que trabalharam para você. Os caras querendo entender, não é? É essa a cultura da igreja. Os caras estavam falando assim, ó, para você estar passando por essa situação, Jó, tem que ter algum pecado grave na sua vida, rapaz. E você fez isso mesmo. O Jó disse, não. Você olhava para a mulher do vizinho. Ele disse, não, pelo contrário, eu fiz um pacto com os meus olhos de nunca olhar para uma mulher que não fosse a minha. Você, não é possível. Está entendendo? Porque se o Naás entrou aqui, é porque você pecou. Não. Irmãos, esse cara é acusado até o final. Mas no final, quando Deus se revela, escuta bem, olha o que Deus vai fazer. Deus fala assim para o Jó, claro que Deus deu uma dura no Jó também, mas ele falou assim para o Jó, eu quero que você faça uma coisa, eu quero que você ore por esses caras. Puxa, orar por esses caras que me acusaram de tanta coisa que eu não fiz. Quem está aqui comigo? Não é? Orar pelo meu inimigo, sabe, bendizer os que me perseguem. Não, peraí, Senhor, é isso que eu quero. Eu quero que você ore por eles. Eu quero que você os abençoe, Jó. Irmãos, e o Jó obedeceu. Unidade. Deus está estabelecendo uma esfera de unidade para ele agir. Quem está me entendendo? Quão bom e agradável viverem unidos os irmãos, porque ali o Senhor ordena a sua vida e a sua bênção para sempre. É uma condição para Deus agir, a unidade. Amém, queridos? Aleluia. Oh, glória! Não adianta, irmãos, eu tenho uma fé capaz de movimentar montanhas. Não adianta eu falar as línguas dos homens e dos anjos. Não adianta eu ter o dom de profetizar. Não adianta. Se eu não tiver amor, nada serei, nada me aproveitará. Se eu tiver dividido, não é? Que é a denúncia da falta de amor. Então, não adianta o meu poder, não adianta os meus talentos, não adianta nada. Então Deus fala para o Jó, ora por eles. E o Jó ora, mas Deus, ao mesmo tempo Deus foi com os amigos dele. Vem cá, vocês vão apanhar, porque vocês acusaram o meu servo de fazer coisas que ele não fez. E dá uma dura neles, mas fala assim para eles, eu quero que vocês abençoem o meu servo. Eu quero que vocês ofereçam sacrifícios para mim, o meu servo que vai receber como sacerdote. Eu quero que ele receba muitos presentes caros de vocês. E o que Deus fez então? Deus reconciliou o Jó com os seus amigos. Então ele agiu na vida do Jó e ele deu o dobro do que o Jó tinha. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Então a primeira coisa que o rei faz aqui, ele dá uma ordem: restaurem a unidade. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que a terra não seja ferida com maldição. Amém, queridos? Eu acho tremendo, lá em Gênesis 11, irmãos, isso aqui, deixa eu fechar essa parte aqui da unidade com isso aqui, achei tão tremendo isso. Aquela parte ali de Gênesis 11, quando eles estão construindo a Torre de Babel, escuta bem, para eles colocarem o nome deles na torre, e para que eles não se espalhassem na face da terra. Mas a ordem de Deus era contrária. Deus tinha falado assim: se espalhem pela terra, encham a terra. Então eles tinham esse comando. Eles falaram: não vamos espalhar não, pessoal. Vamos fazer uma torre gigantesca para a gente morar todo mundo junto. Ninguém vai se espalhar não. Ou seja, era uma obra que ia de encontro à ordem, à palavra de Deus. E sabe o que? Eles estavam conseguindo. Eles estavam avançando. E aí a Trindade faz uma reunião. Acho tremendo aquele texto lá, que eles falam assim, os três, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles dizem: desçamos. Deus não diz eu vou descer, Ele diz desçamos. O negócio é sério. E confundamos
a sua linguagem, porque o povo é um, fala a mesma língua, já não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. E era uma obra má, era uma obra que ia de encontro à vontade de Deus, mas porque eles estavam unidos, Deus mesmo disse, não haverá restrição. Então Deus desceu e confundiu a língua. Graças a Deus, aleluia. Amém, queridos? Confundiu a língua, e agora tem o inglês, o português, o espanhol e etc e tal, não é? Mas irmãos, por que Deus confundiu? Por que Deus dividiu? Porque a unidade deles era poderosa. Agora eu fico pensando, se nós nos unirmos em torno de coisas positivas, se nós nos unirmos em torno da igreja, se nós nos unirmos em coisas para Deus, irmãos, não haverá restrição para tudo que nós intentarmos fazer, amém? Então a segunda coisa é essa: o rei deu uma ordem, estabeleçam uma esfera de unidade. A primeira é, deixe o rei lutar a sua guerra. E o último lugar para a gente orar, creiam, eles creram, né? Eles creram na promessa do rei. Diga para a pessoa que está aí do seu lado, creia na promessa do rei. Quer ver? Vamos ler comigo aqui o versículo 9. Olha o que diz. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo: assim direis aos homens de Jabes de Gileade. Olha só, a palavra que o rei vai mandar para Jabes de Gileade: amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorrido. Na outra tradução diz: até meio-dia sereis socorrido. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, estes se alegraram e disseram aos amonitas: olha essa armadilha, amanhã nos entregaremos a vocês, então nos fareis segundo o que melhor vos parecer. Então, irmãos, eu acho tremendo isso. Sabe por quê? Escuta bem aqui, ó. Eles recebem essa palavra do rei. Qual que é a palavra? Amanhã até meio-dia vocês estarão libertos de nós. Isso é uma promessa. O rei não explica como que isso vai acontecer. Ele só diz: amanhã até meio-dia, não é? E sabe o que mostra, que revela a fé dos homens de Jabes de Gileade? Essa armadilha. Porque, irmãos, eles se colocaram como uma ratoeira, como um queijo, né? Como um queijo na ratoeira. Eles disseram assim: não, pode vir, amonitas, pode vir, nós vamos nos entregar para vocês, pode furar o nosso olho, tudo bem. Ou seja, eles foram lá para o meio daquela ratoeira gigante, como queijo, e ficaram esperando o ratão chegar, mas acreditando, porque o rei deu uma palavra. Quem está me entendendo? O rei deu uma palavra. Irmãos, aí é a fé. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, ó. Deixa eu terminar com isso. Agora, se você puder concentrar tudo aqui, não perca esse momento aqui da palavra. Esse momento é muito chave. Gente, como que humanamente eu posso entender e acreditar que Jesus mora em mim, que é Ele que vai lutar, a vida dele que vai vencer o pecado? Como que eu vou entender isso, irmão? Impossível. Impossível. É por isso que a igreja está sofrendo tanto. Qual que é a solução então? É isso, gente. Nós temos que crer. Diga, sem fé é impossível agradar a Deus. Então deixa eu te falar uma coisa interessante. Olha aqui, ó. Deixa eu te mostrar uma coisa. Que cor é esse líquido? Bem forte. Amarelo. Por que vocês conseguem perceber que é amarelo? Por causa da visão. Agora escuta bem, a palavra quando a Bíblia diz lá em Hebreus 11:1, diz assim, olha: fé é a certeza de coisas que se esperam. Essa palavra certeza é substância. Como assim? Torna real. Então, na verdade, olha aqui, ó. Vocês estão vendo o amarelo, porque a cor amarela é uma substância que vocês estão vendo, porque vocês têm olhos. Mas se vocês fossem cegos, o
Quer ver? Fecha o olho aí, todo mundo. Eu vou descrever essa coisa aqui para vocês, olha. Pessoal, todo mundo de olho fechado. Eu tenho aqui na minha mão um frasco de vidro que tem um líquido amarelo. Vocês estão entendendo? Vocês conseguem entender esse líquido amarelo? Eu vou explicar o que é amarelo. É uma coisa que não é branca. Ele fica assim meio da cor do azeite. Vocês já viram o azeite? Não. Irmão, vai ser impossível vocês entenderem. Quem está me entendendo? Olha para mim. Impossível. Impossível. Se eu disser assim para vocês, pessoal, essa capinha aqui, olha, do meu iPad, ela é acolchoada e ela é aveludada. Vocês estão sentindo? Não. Se vocês não usarem esse tato, vocês não vão desfrutar da substância que é essa capa. Gente, assim é a fé. A fé é essa capacidade que Deus nos deu da gente ler as coisas espirituais, da gente perceber as coisas espirituais. Quem está me entendendo? Então, sem fé, é como se a gente fosse cego, um cego tentando ver o amarelo desse frasco. Impossível. Então nós precisamos de fé. E gente, a fé vem pelo nosso relacionamento com a palavra, não tem outro jeito. A fé vem por a gente orar e pedir, igual aquele homem que falou para Jesus: aumenta a minha fé. Porque, irmão, senão a gente não vai dar conta de vencer o pecado. E como a gente não crê que Jesus vive em nós e que é Ele que tem que vencer esse pecado por nós, a gente vai continuar em derrota, não é? O apóstolo Paulo diz assim, deixa eu terminar com esse versículo. Ele diz assim, olha, eu acho tremendo esse versículo. Ele diz, Gálatas 2,19: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém, queridos? Então qual que é a terceira coisa? Creia na promessa do Rei. Creia, meu irmão, que você é justiça de Deus. Aleluia. Creia que você tem livre acesso à sala do trono pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Não é porque, a Bíblia diz, não é porque você é bonzinho, não é porque você é justo, não. A Bíblia diz, não pelas minhas justiças, mas pelas tuas muitas misericórdias. Amém, queridos? Então, meu irmão, quando o Naás vier te acusar, diga para ele, olha, Naás, fica aí fora, porque eu vou lá na sala do trono com o meu papai. Aí o Naás vai dizer, quem é você para entrar na sala do trono, seu pecador? Aí você diz para ele, pois é, mas eu vou entrar na sala do trono vestido com o manto do meu irmão mais velho, do primogênito dele, e ele vai pensar que é o primogênito dele, porque eu vou com o manto de sangue dele, eu vou entrar na presença dele. Você não pode entrar, então fica aí fora, que eu vou conversar com ele. Amém, queridos? Irmão, nós temos que crer nisso, nós temos que tomar posse dessa conquista do Rei para nós. Amém, queridos? Aleluia, aleluia. Muito bem, vamos ficar em pé então, em nome de Jesus. Irmãos, para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Aleluia, aleluia. Diga assim bem forte comigo, diga bem forte comigo, diga assim, ele riscou, bem forte, ele riscou o escrito de dívida que era contra mim, cravando na sua cruz. Meu irmão, você não tem mais nenhuma dívida com o Naás, porque você não é mais seu dono, você não responde mais por você mesmo, você foi comprado por alto preço. Coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você. Pode vir aqui o Arley comigo, me ajuda aqui o Arley. Coloque a mão no seu coração. Eu creio, meu irmão, que o Rei está indignado, ele está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo.
E Ele quer lutar essa guerra por nós. Nós só precisamos mandar a mensagem para Ele hoje à noite e dizer para Ele isso: Rei dos reis, Senhor dos senhores, eu admito, a minha carne não mudou, eu continuo o mesmo, a minha carne é a mesma, desde que eu nasci de novo. Ela não converteu. Eu pensava que ela ia converter, Senhor. Eu pensava que eu ia perder aquelas vontades terríveis que eu tinha antes de converter. Isso não mudou. Mas hoje eu descobri que não vou mudar nunca. E eu estou te mandando essa mensagem para o Senhor vir lutar essa guerra por mim. O Senhor manifestar a paciência, o Senhor manifestar o domínio próprio, o Senhor manifestar a verdade, o Senhor manifestar a pureza na minha mente, porque a tua mente é santa. O Senhor manifestar a santidade, a justiça do Senhor através da minha vida. Ah, Rei dos reis, Senhor dos senhores, eu já recebi o teu comando, a tua ordem de ser um com a igreja, de não ser um membro isolado como aquela tribo de Jabes de Gileade. Eu quero estar junto com os irmãos, ligados, fazendo parte do corpo de Cristo. Eu não quero ser um membro amputado, eu quero ser um membro conectado, ligado ao Senhor através de um outro membro. Oh Espírito Santo querido, me ajuda, Senhor, na minha falta de fé, assim como o Senhor ajudou aquele pai que admitiu. Me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda, Senhor, na minha falta de fé, de entender e acreditar que o Senhor se fez pecado em meu lugar, para que eu fosse feito justiça de Deus. Que o Senhor se fez pobre, para que na sua pobreza eu me tornasse rico. Me faz entender, Senhor, que o Senhor já levou na cruz todos os meus pecados e toda a minha injustiça, que o Senhor levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas suas feridas eu fui sarado. Me ajuda a compreender no meu espírito, através dessa faculdade chamada fé. Me ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.